Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em cada um de vocês. E nessa feita estamos aqui para mais uma EBD, tendo em vista a nossa EBD de número 10, que traz o nosso tema de hoje, da nossa lição, que é a bênção da reconciliação, baseado no texto bíblico de Gênesis, capítulo 32, até o capítulo 36. Temos um texto áureo que é o Gênesis capítulo 33, versículo 10. Além do mais, temos os nossos objetivos que devemos compreender, no estudo dessa lição, para que possamos tirar, ali os nossos objetivos de estudarmos essa lição. O primeiro objetivo é compreender que Deus pode mudar a história dos nossos maus relacionamentos em bênçãos e novas histórias de restauração, e compreender a importância da persistência na oração, e ainda viver uma vida de paz e harmonia em seus relacionamentos pessoais e familiares. E por fim, devemos compreender que clamar ao Senhor em tempos difíceis sempre é necessário, Então são esses nossos objetivos, e vamos, antes de tudo, orar ao nosso Deus pedindo a direção do mesmo nesta hora. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos concede e pela misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor a cada dia coloque no nosso coração a importância, ó Deus, de estarmos sempre nos reconciliando com o Senhor, e que possamos ter essa bênção, ó Deus, no nosso viver, para que em momento algum possamos distanciarmos do Senhor, meu Deus. Te suplicamos que o Senhor vá de encontro às necessidades dos irmãos e os ajude, ó Pai, em qualquer área de suas vidas, para que o Senhor seja sempre triunfante e que os irmãos, a tua igreja, ela possa ser uma igreja forte e que dependa exclusivamente de Ti, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade que temos de termos a Tua palavra em nosso alcance, para que nela possamos, ó Pai, encontrarmos palavras de sabedoria e também o caminho que conduz ao Senhor. Muito obrigado a Ti, ó Deus, pela Tua graça. Nós suplicamos as Tuas misericórdias em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos aí abrir nossas Bíblias, no nosso texto áureo, que é Gênesis capítulo 33, versículo 10, que diz assim: Porém Jacó respondeu: Não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus, e tu me recebeste com agrado. Tá aí as palavras, da Bíblia Sagrada, onde Jacó, responde ao seu irmão Esaú, quando ele oferece ali os presentes a Esaú. Esaú não queria ali receber, mas o Jacó insiste, que ele recebesse, porque ao ver ali, o rosto de Jacó, novamente seu irmão, era como se estivesse vendo o rosto de Deus. E aí ele ali agora, está Esaú ali, recebe Jacó, de braços abertos, e Jacó, ele acaba sendo muito feliz, no seu retorno, e tendo essa receptividade do seu irmão Esaú. E ali ele de maneira nenhuma aceita Esaú recusar o seu presente. Então vamos, sempre assim mentalizar que reconciliar com alguma pessoa, e principalmente aqui a reconciliação nossa mesma com o nosso Deus é sempre um momento de alegria, e saber que o nosso Deus está sempre de braços abertos para nos recebermos. Muito bem, vamos aqui iniciar nossa lição, que diz assim: Jacó precisou entender, que não era a sua astúcia que faria prosperar, tampouco sua riqueza que lhe daria paz com seus adversários.
Se quisermos sermos fortes diante dos homens, será pelo prevalecermos diante de Deus por meio da oração perseverante. Vemos aí que a gente precisa prevalecer não por nossos próprios méritos, mas pela oração a Deus, pelas forças que Deus tem a nos conceder. E aí é na força do Senhor que conseguimos triunfar, e não nas nossas ideias, nossas riquezas, mas assim como Jacó aqui tentou de outras maneiras, mas enfim, confiando em Deus é que ele conseguiu prevalecer. Nós vemos que no capítulo 32 aqui de Gênesis, no percurso aqui do que está escrito, nós vemos uma oração que o Jacó fez a Deus, Os irmãos depois podem consultar aí e verificar em Gênesis capítulo 32, do versículo 1 ao 32, uma oração humilde. 20 anos se passaram desde que os dois irmãos se viram pela primeira vez. Jacó bem sabia da ameaça que o reencontro representava, pois ele tinha saído não somente à busca de uma esposa, mas também para fugir da ira do irmão. Jacó tinha enganado Esaú e roubado sua bênção. Agora se sentia ameaçado por dois inimigos, seu irmão injustiçado e sua própria consciência acusadora, conforme Gênesis capítulo 32, versículo 7. O escolhido de Deus tinha chegado finalmente ao momento de encarar as consequências de seus pecados. Mas o mesmo Deus que escolhera Jacó para herdar a bênção de Abraão iniciara há 20 anos o processo da transformação do seu caráter. Como preparação imediata, o Senhor tinha feito aparecer a Jacó anjos de Deus. Capítulo 32, versículo 1. Jacó recebeu sua recompensa em grande número com ele e exclamou: Este é o exército de Deus. O poder de Deus estava sobre ele ao seu redor naquela viagem, posto que ele o fazia sob a direção de Deus mesmo. Jacó ainda tentaria o uso de presentes e astúcia com Esaú. Alguns veem nesse gesto uma nova tentativa de suborno. Entretanto, nós mesmos, quando de regresso de uma viagem, pensamos em levar presentes para nossos familiares e amigos mais chegados, como uma demonstração de carinho. Podemos ver o gesto de Jacó como uma demonstração de boa vontade para com o irmão a quem havia prejudicado tanto no passado. Ao dar aqueles animais a Esaú, Jacó estava oferecendo algo que simbolizava a sua própria vida, algo pelo que havia trabalhado intensamente. Vemos aí no capítulo 31, do versículo 38 ao 42, esse episódio que Jacó trabalhou intensamente. Mas queremos chamar a atenção neste ponto para a oração de Jacó, naqueles momentos de ansiedade. Henry destaca alguns aspectos dessa oração. Vamos ver o primeiro aspecto que o comentarista Henry ele faz a respeito da oração que Jacó fez ao nosso Deus. Que o primeiro é sua justificativa. Me disseste, vou para a tua terra. Gênesis capítulo 32, versículo 9. O segundo aspecto que da oração de Jacó foi sua humildade. Não sou digno. A humildade que Jacó tem quando ora a Deus, ele diz que não é digno. E em terceiro, seu reconhecimento da bondade de Deus, com o meu cajado em dois grupos, no versículo 32 e versículo 10. E em quarto,
a sua objetividade. Peço-te que me livres da mão do meu irmão Esaú. Então a gente viu, o primeiro aspecto foi a sua justificativa, né? Que ele ora a Deus. O segundo, a humildade. E terceiro, seu reconhecimento da bondade de Deus. E aqui, por fim, quarto, é a sua objetividade, né? O objetivo que ele vai até Deus suplicar que ele o livre, né, da mão do seu irmão Esaú, conforme Gênesis 32:11. E em quinto, sua admissão de fragilidade, né? Esaú, ou Jacó, entendeu que era frágil e que ele tinha medo do seu irmão, né? Então pede ali a Deus a proteção. E em sexto lugar, a sua confiança na promessa. Que qual era a promessa? Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem. Gênesis 32, versículo 12. Podemos acrescentar ao texto de Henry a perseverança na oração, observada no episódio no Vale de Jaboque, em Gênesis 32, versículos 24 e 26. A luta que houve naquela noite foi luta de oração em que havia um combate intenso entre Jacó e Deus. Oséias identifica nesse homem, né, Gênesis 32, versículo 24, o anjo do Senhor, ou seja, uma teofania. Jacó reconheceu que era assim, pois chamou o lugar de Peniel, ou seja, Deus face a face. O fato de que Jacó prevalecera sobre o anjo não significa falta de força física deste, pois que ele deslocou a coxa de Jacó, de maneira que ele ficou permanentemente defeituoso, conforme nós vemos aí em Gênesis 25, no versículo 25, no versículo 31 e no versículo 32. O objetivo do encontro não era quebrantar fisicamente Jacó, mas quebrantá-lo espiritualmente, como parte do processo de fazer dele um vaso útil. Então nós vemos aí, né, que o objetivo era totalmente espiritual. Jacó abandonou sua autoconfiança e descansou no favor da bênção de Deus, como sugere a mudança do seu nome de Jacó para Israel. Homem que luta com Deus ou homem que vê Deus. Israel literalmente significa quem luta com Deus, mas toma o sentido de um príncipe que luta em intercessão com seu Senhor. Como disse Salomão, a bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma, conforme Provérbios 10, versículo 22. Depois de Peniel, Jacó prosseguiu uma jornada para um pacífico encontro com seu irmão, conforme Gênesis 33, versículos 3 e 4. Certo de que Deus também mudaria a intenção de Esaú, né? Vemos aí que essa oração que o próprio Jacó fez a Deus, ele teve ali as suas objeções e entendeu ali, né, que, como já vimos, ele não era merecedor, ele tinha seus objetivos, ele tinha também, né, a certeza que Deus estaria com ele e acreditaria que Deus também, né, mudaria a intenção de Esaú de não mais se vingar dele, mas que o pudesse receber de bom grado. E conforme vimos, o que iremos ver ainda melhor, foi tudo isso que Deus propôs ali, né, naquele reencontro. Isso é uma maravilha, né? Agora vamos ver a bênção renova as relações, né, no capítulo aí de Gênesis 35, do versículo 1 ao versículo 15. A bênção renova as relações.
Já dissemos anteriormente que nossos momentos especiais com Deus serão significativos à medida que permitimos mudanças em nosso viver. Abençoado por Deus, Jacó foi ao encontro do seu irmão e, em vez de punhos em riste, ali estavam braços abertos e dispostos a um abraço que talvez jamais houvesse dado durante os 40 anos que viveram juntos. A bênção do Senhor havia quebrantado a ambos, e aquele encontro que se anunciara ameaçador se mostrava um tempo de risos e louvor. Algum tempo depois da separação pacífica de Jacó e Esaú, Jacó chegou a Siquém, na parte central da cidade, na parte central de Canaã, onde comprou uma parcela do campo, contrariando assim o mandado de Deus. Levantou ali um altar dedicado a Deus, para lembrar-nos de que o servo de Deus está sujeito muitas vezes às mazelas deste mundo caído. Ali em Siquém, Diná, filha de Jacó, foi violentada por Siquém. Simeão e Levi agiram traiçoeiramente contra um pacto feito com este grupo, matando a todos e saqueando a sua cidade. Quem de nós não conhece alguém que, servo dedicado ao Senhor, em algum momento não haja passado por dores e penas, vítimas da violência que prevalece em nossas cidades ou mesmo no campo? Deus, contudo, não havia desistido de Jacó e sua família. Por isso, instrui a seguir seu caminho em direção a Betel e estabelecer ali sua morada. Voltar a Betel, cenário do seu encontro com Deus, serviu para promover um avivamento na vida espiritual de Jacó. Ele não contava com as Escrituras, nem com o entendimento do Espírito de Deus, que acompanha o novo pacto em Jesus. O retorno a Betel trouxe mudanças profundas em sua vida. Deus mudou-lhe o nome, Deus renovou com ele a promessa feita antes a Abraão e a Isaque. Como crentes em Cristo Jesus, devemos a cada dia retornar à nossa primeira experiência com Deus, experiência de conversão, para que experimentemos um avivamento espiritual que promova mudanças e maior crescimento espiritual em nossa vida e em nossas igrejas. Ao dar o nome àquele lugar de El Betel, que significa o Deus da casa de Deus, podemos entender que para Jacó, Deus era mais importante do que o lugar de sua revelação. Isso nos dá a entender que não necessitamos andar de igreja em igreja, de retiro em retiro, de encontro em encontro, de congresso em congresso, em busca de uma experiência com Deus. Ele encontrou Jacó dormindo sobre uma pedra em Betel. Encontrou Davi atrás de ovelhas no campo. Encontrou Isaías no templo. Encontrou alguns discípulos à beira da praia. Mateus sendo a alfândega, cobrando impostos, e Paulo cavalgando rumo a Damasco, em perseguição aos cristãos. O importante é que, onde e como queira que Deus nos encontre, tal encontro transforme nossa vida e nos torne vasos úteis. Então, que maravilha, né? Sabermos que Deus, Ele pode nos abençoar, Ele pode ter um encontro, né? Em qualquer lugar que estejamos, basta tão somente, né, estarmos disponíveis e aptos, né, a permitirmos que Deus haja em nossa vida e não ficarmos aqui, muitas das vezes, almejando encontrar Deus em lugares que às vezes entendemos
que só lá é que Deus vai estar, mas vemos aqui que Deus encontrou Jacó, ele estando deitado, né? Dormindo, né? E lá em Betel, e mesmo assim Deus falou com ele, Deus, né, se apresentou a ele, e ele passou ali a ter uma experiência pessoal com Deus, e nos traz esse ensinamento que possamos a cada dia, né, buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, aonde quer que estejamos, né? É claro que precisamos estar indo à igreja, né? Esse não é o nosso mérito de falar isso, mas tão somente sabemos que Deus, ele fala ao nosso, ele nos apresenta, ele está conosco, em todo e qualquer lugar que os seus servos estão, né, para os proteger e os abençoar. Então, que tenhamos assim sempre em mente, né, que Deus, ele se faz presente para, né, abençoar os seus servos aonde quer que eles estejam. Então, a experiência de Jacó e de muitos outros líderes e heróis da Bíblia nos mostram que Deus não espera que nos corrijamos para assim escolhermos para os seus propósitos. Ele nos elege como somos por sua graça e misericórdia, para começar em nós o processo de transformação que nos fará adequados a seus objetivos em sua vida. Somente nos corresponde permitir sua ação em nós e aceitar sua disciplina. A luta de Jacó com o Senhor no vale de Jaboque, né, Gênesis 32, versículos 22 ao 32, deve ajudar-nos a entender que se Satanás nos envia tentações para desviar-nos dos propósitos do Pai, Deus nos dá provações para testar-nos a fé e fazer de nós, dia a dia, instrumentos úteis para a realização de seus propósitos para conosco e para o mundo. Aprendamos a suportar nossas provações, certos de que aquele que nos prova conhece até onde pode provar-nos com sucesso. Se bem que houvesse experimentado tempos de íntima comunhão com o Senhor, Jacó consentiu em que os ídolos estivessem no meio de sua bagagem. Muitas vezes sofremos reveses em nossa vida por permitirmos ídolos misturados à nossa bagagem, quer como indivíduos, quer como comunidade, congregação ou igreja. Como Jacó, se queremos experimentar a verdadeira comunhão com o Pai em Betel, precisamos lançar fora todo e qualquer ídolo da nossa vida. Então vemos aí que são algumas aplicações que tiramos para nossas vidas, que não devemos ser ídolos, né, em nossas vidas, na nossa comunidade, em nossas congregações e muito menos na nossa igreja. Que possamos assim a cada dia termos essas atitudes, né, de não termos nenhum outro Senhor além do nosso único Deus, além do Deus que nos sustenta, que nos garante a vida, que nos prova quando precisamos ser provados a nossa fé, e que também sabe a medida até onde suportamos a provação, né? Que possamos resistir às tentações do inimigo, que é o diabo, que possamos a cada dia nos apegarmos a Deus e possamos confiar somente nele, porque ele é o único que é digno de nossa confiança, de nossa adoração, de nosso louvor. Então, meus amados irmãos, vamos aqui finalizar essa EBD, essa lição, cientes de que a bênção da reconciliação é necessária
que possamos assim compreender aqui o que a mensagem de Deus ela possa ter assim encontrar sempre um espaço no nosso coração, que possamos assim como Jacó, né, sempre confiar, sempre orarmos a Deus, nos direcionarmos sempre os nossos objetivos a Ele, e que possamos ter, assim como Jacó teve, a humildade, né, de buscar a Deus, de reconhecer as suas fraquezas, e isso ser repassado para o nosso Deus, aquele que nos protege, aquele que nos vê, e que em tudo possamos assim sermos dependentes de Deus, porque em nossas forças somos pequenos, somos frágeis, e a palavra de Deus nos garante que em Deus nós somos mais do que vencedores. Então, que Ele nos ajude e nos proteja a cada dia. Que Deus possa abençoar você e as suas lutas diárias, né, na sua vida, na sua família, no seu viver. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Todos fiquem com Deus.